Está escrito, na versão NVI eu estou lendo. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timão, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando viu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chame-no. E chamaram o cego: ânimo, levante-se. E ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém. O tema da mensagem é atitudes equivocadas. Atitudes equivocadas. Atitudes faz parte de uma ação. Não ficarmos numa inércia, num comodismo, numa situação assim de braços cruzados. Vamos ver o que vai acontecer. Eu me lembro de um slogan que uma certa feita eu vi na minha juventude e me gravou muito. As pessoas diziam: deixa estar para ver como é que fica. Mas aí, deixa estar para ver como é que fica. Ou seja, não vou mover uma palha, deixa que acontecer, deixa as coisas continuarem do jeito que está. Então é muito importante nós termos atitudes. Atitudes. A pessoa muitas vezes quer que algo aconteça na sua vida, mas você tem que agir. Mas se eu errar? Mas você tentou pelo menos alguma coisa, né? Você fez alguma coisa. Você não parou no tempo e no espaço. Nós temos que agir. Uma pessoa, por exemplo, que fala: eu tenho vontade de aprender a nadar. Tem vontade? O que você fala? Eu estou orando. Amém, ora. E estou vendo no Google, na internet, como se faz para nadar. Vai aparecer vários professores, vão te ensinar. Você faz o seguinte: prende a respiração, puxa o ar pela boca, solta pelo nariz. Eu mesmo gosto de ver essas coisas, vários documentários. Mas agora você fala: aprendi a nadar. Como? Pelo Google. No seco? No seco. Mas eu tenho medo de água. Eu quero aprender a nadar, mas tenho medo de água. Mas graças a Deus eu tomo banho. Amém. Agora, se você tem medo de água, você tem que enfrentar a água. Tem uma concunhada minha que foi muito interessante. Ela foi no primeiro dia de natação. Primeiro dia. A professora pegou, falou: fiquem todos perto aqui da piscina. Ela ficou. A professora chegou e jogou ela na piscina. Nunca mais ela voltou. Falou: o quê? Me empurraram na piscina? Atitude. Ela ficou, aí que ficou traumatizada, não quis. A minha netinha, a Rebeca, foi diferente. A professora ficou lá, na água, era um lugar até mais raso, né? E colocou as crianças ali. E pegou e falou assim: agora, crianças, vocês vão pular. Mas era para pular fazendo exercício fora. Quando falou pular, ela pulou. Ela falou: não é aqui dentro, ela já pulou. É para pular. Atitude. Atitude equivocada. O que vem a ser isso? Quando significa uma coisa equivocada? É que você errou, você falhou, não deveria ter tomado aquela posição, falou que não devia, né? Somos precipitados. Existem os dois extremos: ou você não toma atitude, ou você toma atitude demais na vida. A questão é que Paulo fala sobre uma vida de equilíbrio na nossa vida. Temos que ter um equilíbrio. Temos que procurar um modo que não seja não extremo A nem extremo B, mas simples um equilíbrio na nossa vida. Então, o perigo das atitudes equivocadas.
Agora, por que Deus colocou isso no meu coração? Eu achei interessante que muitas vezes eu ouvi muitas pregações sobre esse cego Bartimeu. Até um dia um pastor estava dizendo o seguinte: quando você não tiver pregação para fazer, está com a cabeça quente, fala sobre Bartimeu. Todo mundo gosta de ouvir o cego Bartimeu a caminho de Jericó. A cidade de Jericó foi uma cidade que nós sabemos, que foi destruída no tempo de Josué. Foi conquistada, foi destruída, foi conquistada a cidade. E esta cidade é uma das cidades mais antigas do mundo. Eu me lembro que quando nós tivemos, quando eu tive a primeira vez em Jericó, praticamente eu não entrei na cidade. Nós paramos no ônibus, a primeira vez que eu tive lá, paramos, foi em 2001, paramos e estavam a cerca de mais ou menos de 2 a 3 quilômetros, não podia entrar na cidade. Paramos na rodovia, porque estava sendo um conflito lá, uma guerra civil lá, entre religiões, que você sabe qual, não preciso citar, né? Não preciso nem falar. Mas então nós não entramos. Aí o guia perguntou, não vamos falar, não vamos entrar, né, por causa do conflito, né? E graças a Deus não entramos, senão não estava aqui também, né? Mas nós não entramos na cidade. Agora, já a segunda vez nós conseguimos entrar, depois a terceira vez também. Mas a cidade de Jericó, nesse ponto aqui, vai falar sobre um fato muito curioso, muito interessante, que Jesus tinha entrado na cidade com seus discípulos e uma grande multidão estava acompanhando. E diz a palavra do Senhor que no meio dessa grande multidão havia um homem por nome de Bartimeu, filho de Timeu. É interessante a referência que se dá, Bartimeu, filho de Timeu. Esse homem ficava à beira do caminho pedindo esmolas. Ele ficava esperando uma assistência social, financeira, diante do quadro da qual ele vivia. E é interessante que diz a palavra no versículo 47. Vamos meditar, pensar em cada texto aqui então. 47. Quando ouviu, diga comigo, quando ouviu. Eu gosto dessa expressão que ele ouviu que era Jesus de Nazaré que estava passando por ali. Ele ouviu. Então, o que nós queremos falar nesta manhã é o seguinte: Bartimeu ouviu. Agora, o perigo de que não se ouve mais. Se ouve muitas coisas, mas não se ouve mais sobre a pessoa do Senhor Jesus. A questão que eu tenho que dar credibilidade ao ouvir de Jesus. Nós, confesso para os irmãos que a gente pesquisando, é tantas informações, são tantas mentiras, são tantas falsidades que se tem hoje, que nós ficamos perplexos do que é a verdade, o que é verdade, do que é mentira. É muita poluição de informações, da qual nossa mente fica aglomerada. Agora, Bartimeu ouviu que era Jesus. O que eu aprendo aqui, que o ser humano ele tem 5 sentidos humanos. Existe o filme Sexto Sentido, mas vamos ignorar esse ponto. Dos 5 sentidos humanos, e um dos 5 sentidos humanos é justamente a audição. É interessante que uma pessoa, ela cega, ela vai esboçar, ela vai praticamente praticar mais a audição e o tato. Por isso que tem o braille. Mas a pessoa, a sensibilidade auditiva dela é mais aferida. Ela coloca mais em prática. E agora, aquele homem estava à beira do caminho, no meio da multidão. Se a multidão e muitas pessoas falando, pessoas aglomeradas, pessoas murmurando, enfim, várias formas de som sendo produzidas, mas ele ouve que era Jesus que estava ali. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa gloriosa. Ele não poderia ver, mas poderia ouvir.
que Jesus estava por ali. Sabe o que eu aprendo aqui? Onde Jesus passava, as pessoas pressentiam a sua presença. Oh, aleluia! Glória ao nome do Senhor. Como é bom nós congregarmos, como é bom nós estarmos diante da palavra, como é bom nós cantarmos louvor ao Senhor, porque nós podemos sentir a sua presença. Bendito seja o nome do Senhor. E sempre uma promessa que Jesus disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Outra também que ele diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio de vós. Oh, aleluia. Parece que a igreja está entendendo que Jesus está neste lugar. Bartimeu ouviu. Agora o perigo das pessoas que não ouvem mais. As pessoas praticamente que tapam seus ouvidos e não ouvem mais Jesus. Oh, aleluia. Jesus continua falando. Jesus continua ministrando. Jesus continua. Glória ao nome do Senhor nosso Deus. Mas atitudes equivocadas é que pessoas não ouvem mais Jesus. Segue mais a vontade do seu coração, o desejo da sua alma, do seu querer. Não, temos que ouvir Jesus. Olha, quer ser um crente diferente, quer ser uma pessoa abençoada neste mundo? Ouve Jesus, escuta Jesus. Olha, porque Ele tem a direção para a tua vida. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. A segunda atitude equivocada, sabe qual é? Primeiramente, Bartimeu gritou. Quando ele soube que era Jesus, quando ele ouviu que era Jesus, diz a Bíblia que Bartimeu gritou. E qual a atitude equivocada hoje? Não se grita mais, não se chama mais por Jesus. Praticamente as pessoas estão procurando outros meios, outras situações, de buscar a presença de Deus, de um ser divino, de um ser poderoso. Não se grita mais por Jesus. Praticamente as pessoas correm de um lado para o outro. Nós vivemos preocupados por tantas coisas que estão diante de nós, que ocupam o nosso tempo, que ocupam o espaço da nossa vida. E diante das dificuldades, não gritamos mais por Jesus, não chamamos mais por Ele. O mundo da qual está, tão perverso, tão maligno, tão terrível. Mas o segredo é gritar por Jesus. Oh, aleluia. O que está acontecendo no cenário mundial hoje? As guerras no Oriente Médio, na Europa. E nós vivemos hoje num mundo de guerra, sim. Eu digo que o Brasil hoje vive uma guerra ideológica, uma guerra psicológica, numa pressão que nós vivemos hoje. Hoje quem é pastor, pregador, tem que tomar cuidado no que prega, no que fala. Praticamente hoje, você é vigiado constantemente. Até quando eu converso em casa com as pessoas também, né? A pessoa fala, ó, o que você fala perto do celular, daqui a pouco parece que vem aquela mensagem, né? Já escutou isso? Quem já escutou isso, né? Tem hora que eu prego para o Google. Eu falo, ele escuta, ó, Jesus vai voltar, tá? Se converta, apenas do outro lado tem alguém que vai escutar. Se arrependa dos seus pecados. Foi para eu aproveitar então para pregar, já que escuta. Mas infelizmente hoje, gritam, clamam, mas não estão gritando para Jesus, não estão chamando por Jesus. É o que nós estamos vivendo hoje, gente. A confiança nos homens, a confiança em tantas coisas, mas a confiança não está naquele que tudo pode, o Nazareno, o Filho do Deus Todo-Poderoso. Mas eu quero dizer que a igreja, aleluia, pelo Espírito Santo, ela grita por Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus Cristo, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. O mundo grita por paz, mas não consegue paz.
O mundo grita por uma perfeição, o mundo grita por uma sociedade melhor, mas não consegue. Aleluia, mas a igreja grita por Jesus. Oh, aleluia, a igreja grita por misericórdia, Jesus. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Vivemos hoje num mundo gritante de violência. Meu Deus, Jesus tem misericórdia. O que acontece de tanta violência, irmãos? É interessante quando aparece um marketing de violência. Depende dos personagens. Aquilo fica a semana toda, o dia todo, a semana toda. Você pega o celular e está aquilo, você liga a televisão, é aquilo, e fala, e fala, e fala, e fala, e fala, e fala. Aparentemente parece estar gritando por justiça, mas na realidade está gritando por vingança. Porque o ódio vai sendo inflamado cada vez mais no coração das pessoas, onde cada vez mais a maldade, cada vez mais a coisa de ser social, de amizade e respeito entre homem e mulher se torna mais difícil, porque a mulher levanta a bandeira da fragilidade, e o homem muitas vezes levanta a bandeira do machismo. E aí daqui a pouco começa a estar gladiando entre eles, agindo de violência entre eles. Mas a igreja grita por Jesus. O lar cristão grita por Jesus, para que haja harmonia no lar, a paz. Bendito seja o Senhor nosso Deus. É muitos conflitos que existem, é muitas situações que existem. Se a gente parar para analisar, graças a Deus que estamos aqui nesta manhã. Agora quantos, inclusive até aconteceu com minha mãe, lá no hospital, gritando de dor, gemendo de dor. Me recordo uma certa feita de uma garota de 15 anos com câncer, e não tinha medicamento que conseguisse solucionar a dor daquela menina de 15 anos, gemendo, gritando de dor aquela madrugada. Eu fiquei ao lado do meu sogro, que estava hospitalizado, eu não conseguia dormir com o grito daquela menina. Eu cheguei na enfermeira e falei, por favor, deixa eu entrar lá fazer uma oração. Não pode, está totalmente proibido. Meu sou pastor, não pode, de jeito nenhum. Como eu pude dormir? No hospital, numa cadeira, com uma garota de 15 anos gemendo, gritando de dor. Quantas pessoas estão gritando nessa hora? Quantas mães estão gritando pelos filhos nas drogas? Quantos pais estão gritando? Quantas mães, esposas estão gritando pelo marido, pelo péssimo relacionamento conjugal, pelo adultério que chegou em casa, pela violência que bate a porta constantemente? Quantas pessoas estão gritando? Mas é tão difícil a pessoa lembrar que existe um nome que eu posso gritar. Oh, aleluia! Por isso que você, meu irmão, minha irmã, você que já passou, ou você que muitas vezes, enquanto estamos neste mundo, nós estamos isentos de tantas coisas, nós podemos gritar por alguém, chamar por alguém. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Não se grita mais, mas tem gente que está gritando hoje, tem gente que está clamando hoje, aleluia. É o mesmo daquele que Bartimeu gritou, e ele ouviu e ele atendeu. Ele é o mesmo para todo sempre. Igreja, vamos continuar gritando, clamando e chamando pelo Senhor Jesus Cristo, porque Ele pode todas as coisas. Bendito seja o Senhor. Esse pregador que vos fala, em junho de 84, fez uma cirurgia no estômago e no duodeno, ficou alguns dias na UTI, da UTI foi para o quarto. Eu praticamente
Eu não morava na minha cidade, estava em outra, em São José dos Campos. Eu não culpo ninguém. Eu não recebi visita de nenhum crente. Não congregava. Eu raramente ia numa igreja. Era crente, mas fiquei meio assim, não sei que igreja eu ia. É muito perigoso isso. Muito perigoso. Eu cheguei em São José dos Campos e quase não ia à igreja. Eu me lembro que eu fui numa Assembleia de Deus, sede, achei a igreja grande, aí eu fui para pequena. Aí quando eu fui para pequena, achei muito pequena. Eu devia ter arrumado uma média para mim. Média é bom na padaria, me dá uma média, por favor. Então eu fui muito confuso nisso. Confesso para vocês, eu fiquei meio assim. Aí raramente sabia numa igreja e outra. Jovem, 23 anos de idade, então a gente sabe como que é, né? Fica meio assim, vai. Aí eu passei pela cirurgia, fiquei no quarto. E no quarto que eu fiquei era um senhor espírita. Ele recebeu 2 netas para visitá-lo no domingo à tarde. E eu fiquei hospitalizado para fazer a cirurgia na segunda, no domingo à tarde. E as 2 netas vieram, uma moreninha, a outra um pouquinho mais fortinha, mais clara. E eu sei que quando entrou a moreninha, esse senhor falou assim, arruma um livro para esse moço. Aí ela trouxe livro da Agatha Christie, de terror, de filme, de morte, não sei o quê. Isso é um oásis para quem vai operar no outro dia. Um oásis. Eu me senti confortável de ler livro da Agatha Christie. Afinal de contas, vou operar no outro dia, o que significa isso? Uma terapia. A outra que chegou depois, ele falou assim, oi minha PG. Aí eu arrepiei. Aí eu falei, o que é PG, senhor? Pombagira. Eu chamo, eu entendi, de misericórdia aí. Eu estava na cama, para quem vou operar no outro dia, eu quase que dali mesmo, eu já... Aí ele conversou comigo, conversou. Aí chegou uma freira, igreja católica, eu vim trazer a hóstia aqui. Eu acho que ela falou, já para despedir, né? Porque depois dessa, agora no terceiro tempo eu vou. Ela chegou, e não, eu sou espírita. E o senhor quer? E você, jovem? Não, eu sou evangélico, não vou tomar, minha senhora. Confesso para vocês que é difícil. É difícil. Mas para mim foi uma lição. Porque naquela hora eu me vivi sozinho mesmo. Naquele leito. Passei pela cirurgia. Fui fazer a cirurgia. Fiz a cirurgia. Na segunda-feira. Falei, meu Deus, será que eu vou viver depois dessa? Será que eu vou viver? Eu me lembro que passou a cirurgia, fui para o quarto, voltei. Do quarto, estou deitado. Aí daqui a pouco, com os olhos fechados, eu comecei a orar. Falei, Jesus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia. Naquele momento, eu deitado, eu levantei, não tinha como levantar, estava com sonda na urina, sonda no nariz, soro, como é que eu vou levantar? Eu levantei e fui até a janela, estava aquele dourado, a coisa mais linda. Abri os olhos, estava deitado na cama e tudo nublado. Eu aprendi que a gente tem que gritar por Jesus. No momento de uma aflição, grita por Jesus. Ele não te desampara, Ele não deixa você. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. O tubo que passou pelas minhas pregas vocais me deixou sem voz. Eu não tinha voz. Eu fiquei sem voz. Aí eu fui no culto, convidado um dia pela Nancy, de jovens, no sábado à noite. Fui lá no culto, sentei lá atrás, não conseguia falar, sem voz. E eu pensava comigo, Jesus, como é que eu quero ser pregador um dia, se eu estou sem voz? Ao sair do culto, sofremos um acidente. Era uma Brasília, não era amarela não.
mas era uma mamona verde, porque era verde a Brasília, depois ficou amarela. O acidente que nós sofremos, uma fechada que nós tivemos, a Brasília bateu bem no poste, do meu lado, o passageiro na frente. Naquela época, em 84, não se usava, falava cinto de segurança. Quando assim que colidiu no poste, quando eu vi o poste na minha frente, colidiu. A hora que deu a pancada, eu falei, Jesus! A voz saiu. Meu irmão, Deus usa até um poste. Deus permite o poste. A voz saiu, Jesus. Levaram para o hospital. No hospital, me colocaram na maca. 45 pontos no rosto, tudo pequeno, tudo picado no meu rosto. O médico pegou, deixou de atender as outras pessoas, veio até a minha. 2 médicos, enfermeiro. O médico olhou para o outro e falou assim, esse moço vai perder o olho esquerdo. O olho dele não tem condições. Ele vai perder o olho esquerdo, não dá. Aí, com muita dificuldade, consegui abrir o olho e vi o chão. O sangue. Olhei na maca, o sangue no lençol. Aí falou, está doendo alguma coisa, moço? O joelho esquerdo está doendo muito. Você levou uma pancada no joelho esquerdo. Aí nessa hora, eu falei, Jesus. Eu só pensava nele. Irmãos, Deus é minha testemunha. Não estou aqui para emocionar você. Estou não. O Evangelho não é emoção, o Evangelho é poder de Deus. Nesta hora eu senti uma paz interior, uma paz muito forte, que quando ele falou assim, ele vai perder os olhos, o olho esquerdo. Eu senti uma paz, e nesta hora comecei a falar, obrigado, Jesus, obrigado porque o Senhor está comigo. E comecei a falar mesmo. Aí eu percebi que um médico olhou no outro, acho que a pessoa, e o cara levou a pancada feia. O cara tá ruim meu, acho que mexeu nos neurônios dele para valer. Eu falei, obrigado, Jesus. Saí do hospital enfaixado, parecia uma múmia, rosto inchado. A mensagem que chegou em Minas para o meu pai, que morava lá na época com a minha mãe, era que talvez eu tinha morrido no acidente. Dias depois eu fui no médico gastro que me operou. Quando eu cheguei, Dr. Kleber na sífilis, estava sentado, escrevendo. Senhor Lencar, eu entrei. Aí quando eu entrei, que eu sentei na frente dele com o rosto todo inchado ainda, ele vira o rosto, quase que ele caiu da cadeira. O que aconteceu com você? Eu sofri um acidente. O quê? Acidente? Depois desses dias de operado, o que aconteceu? Foi só um acidente, doutor, mas eu estou aqui. Eu quero dizer uma coisa para você, Deus é maravilhoso. Agora, deixa eu contar uma coisinha aqui que fica um pouquinho meio esquisito. Você vai falar, pastor, atitude doida, né? Diga, atitude doida. Eu tinha um sonho de trabalhar na Embraer. Aí uma semana depois, eu fui na Embraer fazer teste. Quando eu cheguei lá, o rapaz falou assim, o que você está fazendo aqui? Eu vim fazer um teste. Está sentindo bem? Não, eu não estou, mas eu estou aqui. Fiquei o dia inteiro lá. Na hora do almoço, tinha arroz tropeiro, ovo, couve e linguiça frita. Eu comi aquilo. Pouco tempo operado. Irmão, aquilo desceu como um fogo. Sinceramente. Olha, sinceramente, eu acho que o inferno, a pessoa vai queimar por dentro e por fora. Aquilo foi queimando, queimando. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. Mas o bom é você gritar por Jesus. Clama a Ele, aleluia. É bíblico, é real. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar coisas grandes e firmes que não sabes. Hoje eu estou aqui testemunhando que se você clamar por Jesus, por mais que se venha uma dor, por mais que venha uma resposta negativa, mas Deus é poderoso, Jesus é maravilhoso. Clama a Ele. Aleluia.
Bartimeu foi repreendido. Cala a boca, fica quieto, não fala não. Se cala. Agora eu aprendo aqui. Hoje tem pessoas que não repreendem a gente e a gente continua ainda sem clamar. Você já pensou você clamar por Jesus, a pessoa cala a boca? Fica quieto aí. Você não deve. Quer impedir de você chegar até Jesus? Você sabe qual é o maior impedimento de nós chegarmos a Jesus? Sabe qual é? Quem? O diabo, o que tem chifre, um tridente na mão, cara feia. Você sabe que o diabo vai aparecer assim? Não. Que o maior impedimento de você clamar por Jesus é você. É você mesmo. Que impede de chegar até Jesus. Você impede você. É o grande obstáculo de nós não chegarmos a Cristo. É nós mesmos. Porque se você tiver uma atitude, aleluia, Ele rompe as barreiras que está diante de você, glória ao nome do Senhor. Chegai-vos a Deus, diz a palavra, e Ele chegará a vós. Oh, aleluia, Deus está esperando uma igreja de atitude. Deus está esperando que a Zona Sul nesta manhã, a partir de hoje, tenha mais atitude de chegar mais perto da presença do Senhor. Eu não posso ter atitude de chegar a Deus somente final de semana. Aleluia, nós estamos aqui para passar o final de semana com Jesus, né? Jesus, o Senhor me pegou e agora estou aqui com o Senhor, amanhã outro dia. Não, aleluia. Jesus quer estar conosco todos os dias. Queremos estar com Jesus todos os dias, no trabalho, no lazer, meu irmão. Você está lá na praia. Quem gosta de praia, levanta a mão. Pode abaixar. Quem não gosta, levanta a mão. Todo mundo. Quem não gosta de praia? Você não gosta de praia, meu irmão? Piscina. Não, no Nordeste, andando lá. Agora eu vou falar uma coisa. Mas você está tomando uma aguinha de coco, assim. Tranquilo. A brisa do mar. Aquele vento, as gaivotas voando. Você olha, foi Deus que criou. Foi a mão do meu Deus. Oh, glória ao nome de Jesus. Aleluia. Você comunga, você está com Jesus diariamente, constantemente. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Sabe uma coisa, que a atitude que eu tenho aprendido agora? Quando eu sento à mesa para almoçar, jantar, refeição, eu nunca sento só eu com a Nancy. Tem os filhos, netos, amém? Ou meu pai. Se estou eu com a Nancy, eu sei que tem 3. Eu sei que tem alguém à mesa comigo. O Senhor, aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Isso não é fanatismo, isso é crença racional, esse amor, é coração de estar, oh, glória ao nome do Senhor, aleluia. Glória, meu irmão, arroz com ovo e feijão com Jesus é melhor que caviar com capeta. Muito melhor, aleluia. Oh Jesus, hoje é arroz, feijão e ovo, mas amanhã vai ser ovo, feijão e arroz. Hoje eu ponho o ovo por cima, mas vai estar no meio, e no final da tarde vai estar embaixo. É rodízio, mas eu tenho a tua presença, eu tenho a tua presença. Pastor Michuruca, tem que ter prosperidade, tem que ter abundância, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Meu irmão, ter isso sem Jesus não é nada, mas tendo pouco com Jesus é muito. Bendito seja a verdadeira prosperidade. Sabe qual é? Jesus na nossa vida, e nossa vida com Jesus. Aleluia, aleluia, bendito seja o Senhor. Com Jesus conosco, a gente controla a língua para não murmurar, não reclamar. Com Jesus conosco, a gente não precisa tomar uma branquinha para poder almoçar, para dar apetite. Não precisa da loira, o loiro que eu estou falando, você sabe qual é.
E tem uma que chama Devassa ainda. Ah, pelo amor de Deus. Cerveja chamada Devassa? Pronto. Vão inventar um por nome de capeta daqui a pouco. Ele foi repreendido. Hoje não se repreende mais. Você sabia que muitas vezes a repreensão na nossa vida cristã é boa? A repreensão na vida de Bartimeu é para ele perseverar na fé. O pastor Mateus pregou uma mensagem esses dias atrás sobre o crente ser advertido. É bom, irmãos. É bom. Nós somos advertidos. Você está pensando que pastor não peca também? Peca. Peca, pastor também peca. O sangue de Jesus tem poder. Tem mesmo, para purificar o miserável. Pastor peca, apóstolo peca, bispo peca. Todo mundo peca. Eu peco, tu pecas, ele peca. Nós pecamos, vós pecais, todos pecam. Todo mundo peca. Agora tem um que está comigo, está com você, com a igreja. Perfeito, infalível, imutável, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele é o nosso advogado, intercessor diante do Pai o justo, Jesus Cristo, que se compadece por mim e por você. Mandaram Bartimeu se calar, mas o versículo 49 diz o seguinte, que ele continuou, versículo 48, mandaram ele ficar quieto, mas ele gritava ainda mais. Que Deus nos dê fôlego espiritual para continuar clamando por Jesus em meio às tempestades da vida. Não que Jesus esteja surdo, mas Ele quer ver nossa perseverança e fé. 49, gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. 49, Jesus parou, chama ele. O que eu aprendo é o seguinte, Jesus continua chamando. Agora eu tenho que ouvir quando Deus me chama. Amém? Aleluia. Agora ele ouviu Jesus chamá-lo. Jesus falou, chama-no. Continua o versículo 49. Chamaram o cego. Ânimo, levanta-se, ele está chamando. Diga comigo, Bartimeu poderia ouvir e poderia andar. Não coloca mais lutas diante das lutas que você já tem. Ah, não vou seguir a Deus, por quê? É por causa disso. Ah, mas até passagem de ônibus é de graça no domingo, para você vir para o culto. Não é? É de graça. 5 pila e 30 centavos. Você economiza 10,60. Dá para o pãozinho depois do culto. Tá. Oh Deus, ele gritava cada vez mais. Chame o cego, tenha ânimo, levanta-se, está chamando. Os 50, lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Ô Júnior, essa capa aqui é sua, filho? É sua? Se servir para mim já era, né? Diz a Bíblia que ele, eu acho lindo isso aí, ele estava sentado, depois alguém me ajuda a levantar, tá bom? Ah, agora vai. Ele estava sentado, né? Quem sabe esperando alguém para levantá-lo, para ajudá-lo. Quando nós passamos por uma situação de adversidade, o que você vai fazer, irmão? Vai levantar? Ainda não. Não, ainda não. Põe a capa aqui, meu filho. Bartimeu. Estou aqui. Bartimeu, então, estava na expectativa. Ouviu? Quem? É Jesus? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala a boca. Fala, cala a boca. Fala, cala a boca. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Aumentou o volume.
Agora você fala, ânimo, ele está te chamando. O quê? Ânimo. Hã? Ânimo. Hã? Ânimo, levante. Quem está chamando? Jesus. Ele está chamando? Ele está chamando? Tá chamando. Não, você pode chegar para lá, não quero nem ajuda não. Sai para lá, irmão. Deixa de heresia, o texto não fala que ninguém ajuda Bartimeu, não. Aleluia. Ele pega, ele lança a capa e de um salto. Aleluia. Aleluia. Nesta manhã, eu quero saltar. Nesta manhã, meu irmão. Aleluia. É de manhã você saltar na presença de Jesus. De um salto. Aprenda uma coisa. Aleluia. Ele lança a capa. Hoje a fé é para você lançar a capa antes de acontecer o milagre. Jesus poderia falar, enxerga. Não, ele fica em pé. Atitude. Põe meu nome na oração, tá? Ore por minha família. Ore para conseguir um emprego. Mas procurou emprego? Não, ore por mim. Ore pelo meu lar, para Deus restaurar minha família. Mas você vem na oração sexta-feira à tarde, 3 horas? Não. Você ora na tua casa? Também não. Ora lá. Um dia eu fiquei invocado. Pergunta assim, por que, pastor? Vocês perguntaram, eu vou responder. Eu estava em casa orando, Senhor, colocar o nome da pessoa em oração. Aí eu falei assim, aí me veio o pensamento, eu estou orando, a pessoa está assistindo novela da Globo. Não. Eu estou orando e a pessoa está fazendo coisa errada. Está errado. Hoje a fé para lançar a capa antes do milagre. Ana, ela foi para casa depois da palavra do sacerdote Eli, confiando que Deus ia dar o filho para ela. Aleluia. Abraão, quando recebeu a promessa, já fez o sacrifício no altar, crendo que era Deus poderoso para cumprir promessas na sua vida. Aleluia, que nesta manhã você lança a capa da incredulidade, da dúvida e se coloca em pé dizendo, Ele vai fazer uma grande obra na minha vida, porque Ele é Deus, não é pelo meu mérito, mas é pelo mérito do Teu Filho Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor. Ele foi para Jesus. Agora eu fico perguntando, parece ironia de Jesus, o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? Você está pedindo esmola? Você estava pensando no lado financeiro? Você estava pensando no recurso para a tua sustentação que você não consegue trabalhar? E você é cego. O que você quer que eu te faça? Aleluia. Meu irmão, vai direto ao ponto com Deus. Vai direto ao ponto com Deus. Aleluia. Mestre, eu quero ver. Tem hora que a gente chega com roteiro para Deus. Senhor, o Senhor sabe como é difícil a vida, as dificuldades, não sei o quê. Tá. Porque, deixa eu ver, eu tento servir a Deus, mas tem impedimento assim, impedimento de lá, eu não sei o quê, não sei o quê. Se Deus fosse ser humano, Ele estava escutando a gente. Fala logo, meu filho, fala lá. Desembucha logo, o que é que você quer? Fala logo. Eu quero ver. Jesus fala, vai. Agora, a sua fé o curou. Imediatamente, diga imediatamente, ele recuperou a visão. Eu nunca mais vi Jesus. É isso. Jesus fez a obra, tchau. Bye. Adeus.
Tchau, Jesus, muito obrigado. Até uma próxima cegueira. Até um próximo problema. Até uma próxima dificuldade. Aí a gente volta e se vê, tá? Jesus não é pronto-socorro, meu irmão. Você passa mal, vai no pronto-socorro. Chega lá, é uma injeçãozinha daqui, pode ir embora, vaza daqui. Semana que vem você está de novo. Jesus não é pronto-socorro, Jesus é vida para te dar eternamente, é vida neste mundo, é presença de Deus, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Oh, aleluia! Jesus não é nosso passatempo, não é no momento que nós estamos ansiosos, mas Jesus é para ter vida a cada dia conosco. Eu repito a parte final do texto, qual é? Versículo 52, por favor, meu amado Lucas. Olha o que está escrito: ele recuperou a visão, imediatamente recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Quem tem experiência com Jesus, aleluia, ele aprende que tem que seguir Jesus. Eu tenho dito aqui na igreja, vou repetir: a bênção é boa, mas o abençoador é mais excelente. Se coloque em pé, por favor. Amém. Amém. Tem crente aqui, amém. Amém. Que coisa linda. Ele te chama. Aleluia. Você pensou que coisa linda? Bartimeu, sim. Estou sem voz já. Gritei demais. Ele está te chamando. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. É um hino da harpa cristã, pastor Washington. Ele vai me chamar. Aleluia. Eu estou esperando ele me chamar um dia. Ele vai me chamar. Se for de uma forma individual, a minha esperança é que ele me chame lá do túmulo e eu ressuscite para estar com ele na eternidade. Ou se ele vier, eu estar neste mundo com vida, ao som da última trombeta, eu quero escutar ele me chamar. Alencar, Pedro, Maria, José, seu nome, ele te chamar. Oh, aleluia. Quantos estão esperando a chamada de Jesus um dia? Hoje Jesus te chama para estar com Ele. Hoje Jesus te chama para você caminhar com Ele. Ele chamou por Jesus, agora Jesus chama. Interessante que Jesus não chama para caminhar com Ele, mas quando Ele se vê curado, Ele segue Jesus. Aleluia. Ânimo para receber a cura e ânimo para seguir Jesus. Seguir Jesus tem que ter ânimo, porque as dificuldades virão, mas você tem que ter ânimo. Alguém nesta manhã que quer aceitar Jesus, levante a sua mão, eu quero orar por você. Existe alguém para aceitar Cristo? Levante a sua mão, eu quero orar pela tua vida. Existe alguém? A igreja, ore por favor. Ele te chama. Jesus chama você nesta manhã. Jesus chama você nesta manhã. Tenha ânimo. Tenha ânimo. Glória ao nome do Senhor. Ele chama você. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar por você. Receba Jesus no teu coração nesta manhã. Não estou falando de religião. Não estou citando nenhuma denominação evangélica, porque gritar por denominação não resolve. Gritar pela Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, Renascer, Universal, Catolicismo, nada isso, mas se você chamar por Jesus, Jesus ele te dá a salvação, Jesus te dá o perdão, Jesus cura a tua cegueira espiritual, e Ele sim, aleluia, quer habitar com você. Existe alguém? Levante a sua mão, eu pergunto pela última vez. Deus abençoe você.
Deus abençoe. Existe uma segunda pessoa. Existe uma segunda pessoa. Aleluia. A senhora poderia vir aqui à frente, por favor? Pastora Nancy, acompanhe essa senhora. Existe mais alguém? Existe mais alguém? Sai do seu lugar, como está fazendo esta senhora. A senhora não está vindo aqui pela igreja, por mim, só está vindo por Jesus, porque Jesus a chamou. Alguém mais? Alguém mais? Aleluia. O Lucas sabe disso, que eu ia pregar outra mensagem, mas eu mudei a mensagem, e Deus sabe por quê, e também Deus falou por quê para mim. Existe mais alguém? Segurei. Junto à cruz há lugar para ti. Junto à cruz há lugar para ti. Milhões já vieram, mas ainda há lugar. Junto à cruz há lugar para ti. Enquanto está cantando, você pode sair do seu lugar, vir aqui à frente como fez esta jovem senhora, e dar esse passo de fé para Jesus. Ele está chamando você. Jesus continua chamando, igreja. Enquanto não aconteceu o arrebatamento, Ele está chamando, Ele está chamando. Ele está às portas para buscar o seu povo e a sua igreja. Aleluia. E você que segue a Jesus, continue, não pare na tua fé, não pare de seguir a Jesus. O segredo é seguir Jesus.